Trabalho, previdência e saúde mental. Como essas três palavras se comunicam? Hoje no Beto Podcast a gente fala com duas especialistas. A advogada e doutora Cristiane Nogueira está conosco e também a psicóloga Daiane Tavares. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Doutora, obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre trabalho e previdência. Isso, e a saúde mental. Linkado com a saúde mental. Isso. Legal. Psicóloga Daiane Tavares, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Estar com vocês aqui é uma honra. Para Esse mim não assunto para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você acha que tem? Tem muita conexão e as pessoas não têm dimensão de conhecer o problema, tratar o problema e ser beneficiado. São coisas que caminham totalmente conectadas. Legal, legal. Fale para mim um pouco, doutora Cristiane Nogueira, sobre esse assunto em especial, né? Que poucos têm conhecimento, inclusive para mim é novo essa ligação trabalho, né, que é o trabalhista, o presidenciário e a saúde mental ou a parte psicológica. Discorre um pouco para a gente entender primeiro, para a gente depois mergulhar nesse assunto, por favor. Ok. Hoje, a doença do século são as doenças mentais, né? Verdade. E, em primeiro lugar, a depressão, né? Muito grande. Então, é o que está mais em alta. E é a doença que atinge tipo assim, digamos que a maioria das pessoas tem esse tipo de doença mental. E transtornos também, vem sido muito falado, está muito em alta. Agora as pessoas estão tendo um conhecimento maior, mas esses problemas sempre existiram, né, doutora? Sim. Sempre existiram, porém agora as pessoas estão conseguindo conhecer melhor esses tipos de transtornos e doenças mentais. E a lei, elas normalmente são muito antigas e tem que sofrer alterações, tem que acompanhar a humanidade, tem que acompanhar a evolução. E para isso, tanto a lei trabalhista quanto a previdenciária, que tratam, né, dos benefícios e do direito do empregado, traz essas inovações que abrange esses tipos de transtornos para beneficiar essas pessoas com incapacidade para o trabalho, seja temporária, seja permanente. Então, os transtornos hoje, a maioria das pessoas tem algum tipo de transtorno. E é importante saber o tipo que a pessoa tem, né, com uma consulta, né, com laudos, relatórios, que a gente vai aprofundar mais, Exatamente. né, doutora? Hoje tem mais, né, avaliações, né, para descobrir tudo isso. Isso, tem uma evolução muito grande nessa área. E a lei anda junto com isso. Exatamente. A lei anda junto com a psicologia, com a psiquiatria, porque tem que amparar essas pessoas. Entendi. As pessoas, elas têm que se sentirem amparadas, né? A nossa Constituição traz isso, né? O governo, ele tem que amparar as pessoas na saúde também. Então, quando a gente fala de transtorno, agora está muito, muito, muito em alta os benefícios, alterações para autistas, depressão. E aí nós vamos falando aqui, aprofundando mais sobre o assunto. E aqui fica um ponto que precisa ser esclarecido, né? Esse adoecimento, transtorno mental, ele existe há centenas de anos. Isso era colocado de outras formas. A nomenclatura ela vem evoluindo à medida que a ciência evolui, que a psicologia evolui, que a medicina evolui. Então, a gente vai tendo ali uma melhor adaptação. E a lei precisa acompanhar isso, como você está falando. E o paciente em si, ele não sabe hoje, por exemplo, por ser portador de algum transtorno, ele precisa de entender os processos para ser beneficiado nesse programa. Porque não é só eu ter um diagnóstico. Não é só eu aparecer com um papel, um atestado médico falando, olha, você é portador de depressão, agora você vai ser afastado e vai ter todos os benefícios. Não é assim. Tem todo um protocolo, tem todo um acompanhamento, tem as reabilitações que, em alguns casos, são solicitadas. E, mais do que isso, acompanhando também o contexto histórico. A pandemia está aí para mostrar os números.
2023, gente, foi um número assim que praticamente dobrou tanto depressão quanto ansiedade. E não foi por acaso. Sabe aquele Por momento... que será, né? O momento pandêmico, ele veio para trazer uma reflexão que talvez a gente não percebeu no momento. Sabe quando a gente está naquele estado de alerta? Sim. A sua mente está ali, nossa, eu tenho que cuidar, eu vou prevenir, eu vou usar máscara, minha família, vou trabalhar, não vou. Então, quando passou essa fase, quando veio um pouco daquele alívio, a doença está amenizando, o controle está chegando, a vacina está atuando, deu aquela... Sabe quando baixa a energia? Sei. Foi exatamente aí que foi ativado o emocional. Né? Aquilo que foi o tempo todo no momento pandêmico ali. É porque dá aquela adrenalina. Exato. Quando tá chegando, quando chegou aquele momento, veio uma adrenalina, um susto e todo mundo ficou em alerta. Depois que... Sabe quando você tá na rua e um cachorro veio, correu atrás de você? Você tá em A alerta. adrenalina ativou, você correu. Quando você vê que o cachorro saiu de vista, você tá seguro, o que você faz? Você respira. Você respira, mas nesse respirar sua mente. Meu Deus, quase fui mordido. É quando a gente escapa de um acidente de Cai trânsito, em por si. exemplo, ou qualquer tipo de acidente, né? Você depois, na hora, você tá na adrenalina. Você que não aí percebe, o né? instinto humano, ele age por você. Literalmente. E depois que Verdade. passa, você... Quase morri. Só que Você aí o fica, seu né, aquele- cérebro entra em conexão com aquele evento. E isso pode desencadear milhões de Aí ele coisas. fica revendo, né? Isso. Bom, agora, vocês falaram de benefícios, né? Existem benefícios? O que são esses benefícios para portadores desse tipo de doença mental, no caso? Beto, Dinheiro? É dinheiro. Benefícios. Existem vários tipos de benefícios, né? Vai depender de como a pessoa está no momento. Se ela está contribuindo para o INSS, se ela já contribuiu ou não, ou se é uma pessoa com extrema carência, que a gente chama de hipossuficiência. Então, para pessoas extremamente carentes, se for um transtorno, porque, igual a doutora falou, não é só falar ser diagnosticado com Porque depressão. muita gente vai ser, né? Assim, hoje são inúmeros, incontável a quantidade de Então, pessoas. não é só isso. E tem algo mais grave, né? que eu vou Seria a completar. detecta a doença mental, no caso, a portador, mas também a incapacidade Para de o trabalhar, trabalho. né? Isso. Incapacidade permanente ou temporária. Temporária. sim, Se sim. for uma incapacidade temporária, aí a pessoa, se ela estiver contribuindo para o INSS, ela vai receber um auxílio doença. Tá. E agora, se a pessoa não contribui com nada, aí fica um pouco mais complicado. Aí, realmente, essa incapacidade para o trabalho, ela tem que ser permanente para que ela consiga receber algum benefício. Porque, por exemplo, tem o BPC Loas, que é um benefício próprio para pessoas carentes. Mas ele foi feito para idosos e para pessoas com deficiências. Certo. Porém, a lei relativiza. Deficiências físicas. E mentais também. Mentais também? Mentais também. Não só doenças físicas, doenças mentais também. Porém, tem alguns transtornos que não são considerados pela lei como pessoa com Incapacitantes, deficiência. né? Tem transtorno que a pessoa, assim, pela lei, ela não é uma pessoa com deficiência. Então, no BPC Loas, ele foi feito para pessoas com deficiência. Porém, hoje, já tem muita relativização. A gente tem aí o exemplo da atualização do autismo. E o autismo é um transtorno. Nossa, demorou tanto, né? Para vir essa consciência, né, do autismo. Sim. Demorou tanto. Eu me lembro quando eu era criança, a gente usava nomes tão pesados para falar do autismo. Verdade. Né? A gente chamava de
eu não lembro a palavra. É muito Mongoloide. pesada a palavra. Como que é? Mongoloide, A gente falava mongoloide, a gente falava tantos nomes. Débil, né? Débil, tantos nomes pesados, e não é nada disso, né? Mas isso é o resultado dessa evolução da ciência, né? Do conhecimento da pesquisa. E até entrando um pouco no ponto que ela trouxe aqui sobre essa classificação, entender o adoecimento mental, porque todos esses transtornos que a gente cita aqui, ele é um adoecimento mental, é um adoecimento da mente. O que a mente envolve? Os meus pensamentos, a minha cognição, as minhas emoções, como isso afeta o meu comportamento, me paralisando parcialmente ou não, né? A minha relação social. Então, esse ambiente precisa ser compreendido. Quando a gente fala em transtorno mental, a gente tem uma classificação bem ampla aí. A gente tem, por exemplo, transtornos de personalidade, transtornos de humor, que já entra aí a bipolaridade, Transtorno de humor, a depressão. gente. A gente tem outras... Posso falar uma lista aqui? Pode, claro. Posso falar uma lista e vocês... Você faz assim, Daiane, você explica rapidamente o que é e ela fala se tem um... Se está incluído ou não. Se está incluído a possibilidade né, de um benefício ou não. Sim. Esquizofrenia. Esquizofrenia é um transtorno psicótico, que também é considerado psiquiátrico. É um dos maiores hoje na fila de INSS. Maior. Esse é um dos number one? Não, o número 1 talvez seja depressão, né? Mas ele é um dos maiores ali. Tem um tipo próprio de depressão. Isso, Mas esquizofrenia é tipo o Coringa? A esquizofrenia do filme? Tipo porque ele é um transtorno que ele vai causar, por exemplo, alucinações, pensamento confuso. Ele vai levar ali a pessoa a imaginar coisas que não existem. A desassociação da realidade. Ele promove um cenário, né? Ali. Ele está aqui, mas ele não vai... Isso. Mas ele não vai conseguir falar, esse é o esquizofrênico. Esse é meu mundo real ou é o imaginário? Tem muita gente assim hoje? Tem. Doutora, vocês acham que pode quem me fala... corrigir se eu estiver errada. A esquizofrenia, ela pode ser causada pelo uso de drogas? Então, porque a esquizofrenia, ela tem o fator biológico genético. Gente, uma pessoa... Genético? Também. Nasce com isso? Nasce. Quem fala sozinho é esquizofrênico? Transmite, nem sempre. Gente do céu, eu falo sozinho demais. O tempo todo. Não. Esse dia eu tava andando, eu tava parado assim, ó, e fiquei. Não, porque não sei o que. Você tá ouvindo vozes? Parará. Cara, eu contei uma história tão grande, eu sozinho. A pessoa passou, olhou pra mim e falou assim: você tá bem? Eu falei, tô ótimo. Gente, mas, tô assim, conversando comigo mesmo. A gente ri da piada aqui, é lógico, mas é um assunto extremamente sofrido para a pessoa, né? Sim. E a esquizofrenia em si, como eu falei, ele tem o fator biológico, né? O fator genético. E a pessoa pode ter esquizofrenia e passar a vida inteira sem desencadear. Sem desencadear. Um dos fatores que você trouxe, que é o fator químico, né? O consumo de substância, pode ser o gatilho para que esse gene ele se desenvolva, ele apareça. Outro fator, gente, são traumas. Uma situação de assédio severo, abuso, um acidente muito grave, uma situação de violência. Tem N fatores que podem fazer com que esse gene ele venha contribuir e se tornar algo real na vida da pessoa. Mas tem pessoas que, naturalmente, por causa do contexto, do ambiente de vida, isso aparece logo cedo, né? É tendencioso que, a partir da idade de juventude, a vida adulta, ele apareça com mais clareza. Mas, sim, o ambiente do fator químico é um grande contribuinte para ele aparecer. E existe um benefício para o esquizofrênico? Sim. Se a pessoa... A gente não sabe disso. Não? As pessoas não sabem disso. Existe, sim. E ele está numa lista que o próprio INSS forneceu, numa lista de uma portaria, para falar, né, quais são os tipos de doença que não precisa nem de carência. Gente, precisa gerar mais educação. O que é carência? Nas escolas e tudo. Você, quando contribui, tem alguns benefícios que você tem que estar... No mínimo 6 meses contribuindo, no mínimo 12 meses contribuindo. E para, digamos, uma aposentadoria por incapacidade da pessoa, algumas doenças ela tem que estar contribuindo no pelo menos 12 meses. E a esquizofrenia... Contribui no quê?
Contribuindo para o INSS. Por INSS? Isso, trabalhando de carteira assinada Mas ou se a pessoa- contribuindo de forma, né, Mas, facultativa. mas é a pessoa que tem esquizofrenia ou alguém da família? Não, a pessoa que tem a esquizofrenia. Como Igual que a alguém- doutora falou. Mas como- Ela pode desenvolver ao longo do tempo. Entendi. Ela está lá Porque trabalhando. se for patológico é quando nasce com isso, né? Isso. Na Se- verdade, o genético Se ele for vai nascer. genético, não tem como, ele não trabalhou. Sim, Como aí que é? quando Aí é nasce, um outro cenário. é outro cenário. Ah, É, e aí vai ter uma entra- lei específica para ele. Sim, E também entra, né, especial. doutor, aquele fator que apresentar a documentação correta. Isso. Porque eu só com laudo na mão falando que eu tenho aquilo, sem discriminar, ou sem descrever verdadeiramente onde é que ele me incapacitou. Não, eu não consigo ter relações sociais. Hoje eu represento perigo para a sociedade, perigo para mim Aham, mesmo. sim. Não consigo dominar pensamentos, emoções, equilíbrio. Eu não sei separar a realidade do Quem determina isso? Quem dá esse laudo? O próprio médico psiquiatra. O próprio médico, psiquiatra? o próprio Isso. médico que trata da saúde mental. Ai, Na verdade, que assunto, hein? o laudo exigido não precisa ser especificamente de um psiquiatra. Não? Isso. Não. O psicólogo ele consegue fazer esse diagnóstico, mas o acompanhamento com o psiquiatra entra quanto? Na medicação. Na medicação. Porque o psicólogo ele não tem autonomia para Tá medicar. vendo como que Qualquer é amplo espécie de- esse assunto? Não, vamos precisar de uns 3 podcasts para falar sobre isso. Muita Eu coisa, quero, eu né? preciso ir- Pode concluir, doutora. Por exemplo, o relatório, porque a pessoa que tem transtorno, ele faz um acompanhamento com uma psicóloga Sim. ou com um psicólogo. E esse relatório também, desses acompanhamentos, sim. são muito importantes. Tem os relatórios Não é lá. só o Tem laudo. um ano de... Tanto é que tem diferença entre laudo e relatório. Ah, E- sim. E a maior negativa do INSS é justamente a falta de documentação. Isso. Há uma separação entre o atestado e esse relatório. Gente, o atestado é que atesta uma condição clínica da pessoa. Se eu for no médico hoje, eu falo, Daiane, você está com atestado de gripe. Sim. Agora, a Atestou diferença um do momento, relatório né? é falar assim, olha, você fez esse acompanhamento, no evento tal você pegou um ar-condicionado, isso desencadeou esse Isso. vírus que passou para outra pessoa. É uma prova, né? Isso. É reunião, Ele é reunir detalhado. provas, né? Sim. Bom, gente, vamos andar. Ó, transtorno depressivo recorrente. Vocês são muito inteligentes, então vocês ficam... e é muito É bom muita isso. informação. É. Transtorno depressivo recorrente. É a depressão normal? A depressão normal não Essa é mas... literalmente a depressão crônica. É a crônica? É a depressão que ela tem uns picos de melhora, mas ela sempre vai voltar. Tem benefício? Tem benefício também. Para esse nível de depressão, né? Essa lista é uma lista atualizada, que trouxe a depressão, né, como também não precisa de carência. Assim, na verdade, está lá transtornos mentais, salvo engano. Tem transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool. Não é isso, não? Na lista, não. Tem Na a lista? lista que não precisa de carência. Alienação mental. Alienação mental. O que é Isso. alienação mental? Eles não quiseram colocar doença por doença. Essa lista que você está falando aí é a lista das doenças que, assim, que mais aparecem no INSS Isso, para isso. requerer benefício. Isso, é. Essa lista aí. Então, todos esses transtornos que você vai falar aí, eles estão dentro dessa alienação mental. Se for comprovado que é uma alienação mental grave, também não precisa de carência. Peraí. Alienação mental é o quê? Alienação mental é quando a mente da pessoa está comprometida. Condicionada àquilo. E é em estado grave. Eu vou usar uma expressão Crônico, que você vai igual ela entender. O que é alienação parental? Parental? Né? Quando a criança ela está ali o tempo todo. Ela depende do pai. Não, É isso? ela Não? está sendo instigada pelo pai e pela mãe. Seu pai é ruim, sua mãe é pior ainda. Entendi. Então ela está dentro daquele ambiente onde a mente dela está absorvendo aquilo o tempo todo. A alienação que está sendo citada aqui é exatamente isso. A mente dominada por aquele uma doença. Quer dizer, E de ela- forma grave. Grave, ela não tem condição nenhuma contínua. de... Então, eu achei super interessante essa lista. Eu achei aqui a com lista aqui. Essa essa lista que eu tô lista- trazendo, gente, foi a doutora Cristiane Nogueira que me repassou pra gente falar aqui mesmo. E Essa tem lista todos com os doenças 17 aqui. tipos de doenças que, ao serem
detectadas, né, e comprovadas, não precisa de carência. A pessoa contribui Essa um lista aqui mês. não precisa de carência. Por Não exemplo, não é doença precisa. de Parkinson, não precisa. Não precisa. Você trabalhou ali um mês de Hanseníase. carteira assinada. Você está trabalhando. Surgiu uma dessas doenças aí, pronto. Pronto. Relatório Então deixa eu falar, confirma. posso falar a lista toda? Porque quem está Pode. assistindo a gente agora precisa saber. Aham. Bom, primeiro, alienação mental, que é o transtorno mais grave, né? Que a o gente te- acabou de falar. Isso, que é o tema hoje. É o tema hoje. Tanto é que eu trouxe. As outras doenças são físicas. Sim. Essa que está no topo aí, das 17, Aham. é justamente o tema hoje, que é a alienação mental, Isso. que é a parte de doenças, transtornos mentais. Então, por isso que eu achei interessante trazer Aham. essa lista, Sim. para, assim, apesar de ter aí doenças físicas, né, tá aí no topo a alienação mental. É uma lista super atualizada. Atualizadíssimo. Aí você pode Pode falar seguir? isso. Passa aí. Aham. Cardiopatia grave, cegueira total, doença de Parkinson, hanseníase, hepatopatia grave. Eu não sei o que é isso. Coração? É? Eu não sei. É coração? Hepatopatia, eu acredito que é. É? Talvez não esteja falando errado. Não, alguém. Mas tem cardiopatia. Não é? Tem. Neoplastia maligna, câncer. Qualquer tipo de câncer também é. Se for qualquer tipo Tem. de câncer que Gente, for. eu tô imaginando quantas pessoas. Ó. AIDS, né? Esclerose múltipla, tuberculose ativa. Tem outros aqui. É muita coisa, gente. É muita coisa. Lúpus. Lúpus São também. 17 tipos de doença. Acidente vascular encefálico com sequelas graves. Eu imagino Que que é o existem. AVC. Esse Aqui, ó, cardiopatia grave. Isso, esse é Tem o aqui coração. também. Eu imagino que tem muita gente que tem essas doenças, alguma doença dessa, e não tem o benefício. Deve ter muito, né? E nem Deve sabe ter. que Não tem, sabe né? que tem Exato. direito. Uhum. Porque Hoje, família simples não sabe, ninguém ajuda, ninguém orienta, tem tudo isso. verdade. Mas a internet, essa evolução, né, Isso, verdade. digital, trouxe esse lado bom. Hoje, assim, as pessoas estão conhecendo mais seus direitos, né? Então, tanto é que a procura por benefícios aumentou muito, muito significativamente. E também evoluiu. Tanto é que essa parte mental era muito esquecida. Muito esquecida. Era, gente, no passado a gente tratava isso de uma maneira tão. E aí tem o fator que entra aqui, né? O agravante. Só era considerado quando chegava no extremo, assim, de a pessoa não conseguir mais viver em sociedade. Aí sim, não, agora vamos tratar a situação, porque já criou um problema, já está sendo um problema. Essa parte aí, até na área das leis trabalhistas ali, ela precisou de ser considerada. Exatamente porque existem transtornos, como foi falado daqui a pouco, que apesar de ser um transtorno, ela não entra nessa lista de emergência e urgência aí, porque ela causa, sim, algum desconforto, mas não incapacidade. Isso também é outra área que precisa ser compreendida a fundo, né? Como é que isso impacta direto a pessoa? Você sabe que tem um transtorno muito comum, que se fala muito hoje, as pessoas desenham ele por conta própria hoje, causa muito sofrimento, problemas em relações de extremo contexto, trabalho, relações pessoais na vida, que é o narcisismo, e ele não tem. Ele não está escalado para esses benefícios. O narcisismo? Narcisismo é um transtorno de personalidade. É um transtorno de personalidade, não é? Isso. Mas o narcisista, ele não. Eu acho que ele não sente. Quem sente é quem está perto dele. É quem sofre. Sente. Ele sente? Sente muito. Doutora, só perguntando, o narcisismo, ele se torna incapacitante? Dependendo da situação, sim. Mas qual que é o diferencial? O tratamento. Hoje é muito mais fácil um tratamento, por exemplo, para acompanhar o narcisista manter um controle de vida, do que a gente na psicologia não fala de cura, né? A gente fala de remissão. Do que, por exemplo, esquizofrenia. E há casos da esquizofrenia que a pessoa tem qualidade de vida. Vive, trabalha, relaciona, mas aí entra todo aquele processo multifatorial, né? Multifuncional. Acompanhamento
psiquiátrico, acompanhamento psicológico, apoio social, tudo isso para garantir essa qualidade de vida. O narcisismo é um desses transtornos, como o histriônico, como sei lá, outros transtornos de o bipolar também seja um talvez mais extremo, né? Que é aquele que a pessoa desenvolve lá na infância e ele passa por etapas de mania. O que são as manias? Quando é muito intenso. Bipolaridade grau 1, a pessoa é um mês, uma semana sofrendo agressividade, aquela energia acelerada, aquela ativação toda, fala sem pensar, não tem limites, ou o consumismo aumenta, a relação torna mais difícil, ele não tem controle daquilo. O narcisista, ele fala isso normalmente, mas do outro lado a pessoa tem como controlar aquele impulso, né? Quem está do outro lado não tem domínio. E no bipolar, como é que você lida com isso? Eu acho o narcisista muito irônico. Muito. Ele é muito irônico, ele fala com você, ele te destrói sorrindo. Ele é o vilão hoje das porque redes sociais. ele é o vilão. Mas ele causa muito sofrimento, porque a Ele pessoa, para causa. sustentar isso, ela tem que guardar muita coisa internamente. É. Muito. Acontece do narcisista, já que você entrou nessa pauta, acontece do narcisista entender que ele é narcisista e pedir ajuda? Muito difícil. Pois é, tá O vendo? narcisista, ele sabe que ele quer sabe, ser o né? melhor, né? Aquela coisa da superioridade, que eu tô acima de você, que eu não preciso de você, você depende de mim, eu sem você, aliás, deixa eu corrigir a fala aqui. Se eu não estiver na sua vida, pobre de você. É mais ou menos assim. Mas ele sabe que internamente ele mesmo acreditar nessa verdade é uma construção que vai muito, muito chão. Desculpa, gente. Entendi. Doutora, você já passou por situações em que você precisou assumir causas nesse sentido de aposentadoria, de levar aquele paciente, aquela pessoa a conseguir um benefício? Sim, eu trabalho com isso, né? Eu sou especialista tanto na área trabalhista quanto na previdenciária, porque uma comunica muito com a outra. E é assim, porque para receber um benefício previdenciário, normalmente você tem que estar trabalhando. E assim, são poucos que contribuem facultativamente ou como se diz, segurado especial, são poucos. Ou MEI também, porque MEI, que é aquele CNPJ que a pessoa abre, também é um tipo de contribuição. Então, quem é MEI também está assegurado. Tá vendo? Então, sim, eu lido muito com a aposentadoria por incapacidade, por isso que eu achei assim, interessante. Todas são difíceis de conseguir ou não? Não tem dificuldade? Não, tem alguma das... São difíceis. São difíceis? São. Principalmente aposentadoria por incapacidade mental. E principalmente por um transtorno. Quando não está elencado dessa lista aí, normalmente o benefício é negado. Aí a gente tem que entrar na via judicial. Apesar de, assim, essa lista que você trouxe de transtornos, lá na lista dos 17 de carência, alienação mental grave. Então, tem que ser um caso muito extremo para o INSS deferir o pedido, Gente, mas... conceder, é que demais, fala né? a concessão do benefício assim, de forma, digamos, automática. Você vai lá, protocola, todos os documentos, caminho, o né? laudo, passa pela perícia. A questão física é mais fácil, né? É mais um fácil. cadeirante, alguém Sim, que... muito mais fácil. Não é? Não, e dependendo do material, do documento que você entregar ali, eles vão sugerir reabilitação. Então, vamos passar. O próximo passo não é nem deferir. Nós vamos indicar reabilitação nessa instituição, se eles confirmarem que realmente... Né, não é mas às vezes a pessoa está num estado grave, não tem reabilitação? Sim, mas dependendo da situação... estado? A pessoa é segurada, ela está contribuindo. De qualquer forma, ela não pode ficar desamparada. Ela vai receber um benefício temporário. De qualquer forma, ela é contribuinte, Sim, né? Um auxílio-doença. Então, se ela está e ela passar por um médico, né, especialista,
em doenças mentais e for comprovado que o estado dela está grave, ela vai ficar no auxílio doença. auxílio doença. Isso. Mas ainda tem o acompanhamento, E né? tem que fazer o acompanhamento, aí tem que passar por perícia. Muitas das vezes o problema é a perícia. Aí, na perícia do próprio INSS, manda para reabilitação, e aí a pessoa, muitas vezes, injustamente, volta a trabalhar sem condições nenhuma. Meu Deus, tá vendo? Por Aí que esse é o será? Porque problema. na perícia lá, o perito, ele olha e... O que que ele vê? Será que ele vê que a pessoa tá bem? É engraçado isso, né? Isso é difícil de entender. Beto, assim, a doença mental, ela é, digamos, como Ela é nós vamos ativada dizer? em alguns Isso, momentos. em algum momento De a repente, pessoa na perícia, ela tá bem. tá Olha os bem. gatilhos. Nossa, olha os gatilhos. Acho que é por isso que tem esse nome, transtorno. E A vamos pessoa não concordar. está sempre transtornada. Mas e o relatório? Não é assim, um relatório devia ser a prova de que essa pessoa tem uma... Eu acho... A gente vai ficando indignado, né? Mas até a depressão grave, Aí é muito trabalho como para a gente falou, muito trabalho para doutora, né, doutora? Que ela tem que trabalha, ficar em provando isso aí, cima. né, na área da advocacia, tendo que lutar pelo Mas paciente. é porque é mais difícil a gente provar algo que não pode ser visto. Se eu tô com uma deficiência física lá, um braço amputado, uma perna, uma lesão grave, né, um ultrassom que mostra lá, sei lá, um câncer, uma pedra uterina, é fácil, seu olho está vendo, o próprio cérebro convence. Um Agora, como é cadeirante. que eu vou explicar uma enfermidade que é interna, que ela envolve ação de neurônios, neurotransmissores, uma química que só acontece dentro do corpo, que às vezes por um exame patológico ali você descobre. E quando não tem essa? Quantas pessoas já Quando essa sofreram possibilidade não tanto, né? existe? Por E conta outra, disso. se eu estou passando pela reabilitação, isso vai acontecer muito no ambiente psicológico. Eu estou atendendo um paciente com um quadro de depressão, com um quadro de ansiedade generalizada. São hoje fatores de grande taxa de crescimento. Só que o tratamento psicológico surtiu efeito. Durante a semana, maravilhosamente bem, a pessoa entendeu o cenário ali, se enxergou dentro do conteúdo. Nossa, vou começar a reagir. E deu certo o tratamento. Na semana seguinte, por exemplo, vem uma perda grande na família. Aí... Você imagina? É. Um acidente não previsto, um fator econômico. A única pessoa que era o esteio financeiro da casa perdeu o emprego. Então, todos esses fatores, eles contribuem para essa mudança de cenário. É o que a gente não prevê, né? É o que a gente não espera. Sim. Por que tem muito surto psicótico? Da onde que nasce o surto psicótico? Das pessoas, nossa, a pessoa estava bem. Conversei com ela ontem. Será que estava bem mesmo? Nós somos especialistas em guardar informações quando se trata de mente. Esse surto psicótico, eu conheci pessoas que tiveram experiências no exército na guerra. Foi para aquelas guerras mesmo, tipo Guerra do Vietnã e tudo, e retornou e já não é mais a mesma pessoa. Deixa eu te explicar uma Porque coisa viu sobre muita isso. coisa lá. Tem um estudo muito Traumas, recente né? hoje que fala de epigenética. Olha como que a guerra ela pode contribuir para a formação genética. Muitos homens foram para a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Naquele momento ali, algo na mente, no cérebro foi construído. Aquele fator, perda, morte, né, pessimismo, vamos lutar, vamos insistir, o cérebro dela criou aquele registro. Aí vamos considerar que ele teve um filho. O registro cerebral ele também não está conectado com o funcionamento de neurônios, né? Com a ativação de células. Ele pode transferir geneticamente, né, as cadeias futuras, esse pessimismo, esse adoecimento. Entendi. É por isso que alguns adoecimentos mentais eles entraram de geração em geração. Porque como é que uma doença da mente entrou na corrente sanguínea do meu filho? Olha Sim. como que Ah, a é? epigenética explica isso. Uma doença mental pode entrar na corrente sanguínea? Pode, porque Pode se virar aquele como é que a gente... Pode ser biológico, biológica? é genético, porque olha Genético. só, se há uma recorrência daquilo, aquilo está acontecendo, acontecendo, vai criando um registro na cadeia, e esse registro ele pode ser transferido. A epigenética estuda exatamente essa transformação que o contexto causa na corrente DNA da pessoa. Muito Doutora interessante. Cristiane,
Nós temos aqui 17 doenças na lista para esses benefícios. Esses são os que o benefício libera. Na verdade, essa lista tem uma lista própria que não precisa cumprir a carência do INSS. É essa lista. Essa lista. Pode concluir. Que é aquele tempo de contribuição mínimo para que você possa requerer o benefício. Não significa que você vai conseguir o benefício. Isso, não significa. Essa lista foi ampliada agora em 2025. Então, eu achei interessante trazer porque trouxe aí a alienação mental, né, como um dos que não precisa de carência. Precisam desse tempo de contribuição. Você contribuiu, você está trabalhando ali um mês, ou você contribuiu individual com carnezinho, né? Eu vou falar assim de forma Minha mãe menos usava técnica. Carnezinho. Vai lá e paga o INSS com carnezinho. Isso. Aquele Tem carnezinho ainda hoje? amarelinho. Tem. E aí, eu contribuí um mês. Do nada, aí, igual a doutora falou, a pessoa é esquizofrênica, só que não sabia. Apareceu essa esquizofrenia. Né? Ele reacendeu, né, ou manifestou na pessoa ali, um mês que a pessoa contribuiu. Foi lá e pagou o carnezinho. E aí? E aí ela pode ir lá, sim, e conseguir. Ele isenta essa carência. Essa a pessoa tem que esperar, sei lá, um Isentado ano, da carência, né? entendi. Esse tempo mínimo que a pessoa tem que estar pagando o INSS. Esse tempo mínimo que a pessoa tem que estar trabalhando de carteira assinada. Entendi. Entendeu? Só, então, essa lista doutor, é isso. explicando isso assim, em linhas mais curtas, seria assim, ó, para a pessoa que talvez ela não esteja entendendo. Eu fiz um plano de saúde, mas para eu fazer a cirurgia pelo plano de saúde, eu tenho que ter pelo menos um ano de pagamento lá. O que aconteceu aí é que eles isentaram esse tempo, então você não precisa mais. Se aparecer a necessidade, no próximo mês você pode fazer. É mais ou menos assim, não é isso? É isso mesmo. Entendi. A pessoa ali está trabalhando um mês só. Nossa, tive um surto psicótico. Se for comprovado que esse Já tem surto benefício. psicótico já é assim, surgiu, mas talvez a pessoa já carregava lá, né? Mas Sim. surgiu ali alguma doença incapacitante. Ela Você consegue. disse bem, ele manifestou naquele momento consegue o benefício. Porém, pode ter a negativa do INSS se eles entenderem que essa doença era pré-existente, já tinha manifestado antes. Se o INSS desconfiar, descobrir ou simplesmente pensar que essa pessoa já tinha, antes daquela primeira contribuição... Foi planejado, né? O benefício ali ele e tal. é negado sobre a justificativa que era uma doença pré-existente. Então, no momento que você vai requerer o benefício, tem que estar claro que aquela doença surgiu, você pagou foi lá, eu vou contribuir agora para o INSS para fazer um planejamento previdenciário, para ter um benefício. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aí dessa lista. Câncer. A pessoa já estava com câncer e já sabia que estava com câncer, já estava fazendo tratamento e foi lá e pagou um mês só para requerer o benefício. Aí entra um ponto importante. Como você falou lá no início, é responsabilidade do Estado garantir a saúde. Não é que a pessoa não vai ter o benefício, mas vai ter que passar pela carência, né? Isso, tem que passar. O que ela pode conseguir é um auxílio doença, mas a aposentadoria... Essa lista aí, ela dá direito à aposentadoria por incapacidade. Essa lista é para se aposentar. Aposentar. Não quer dizer por que incapacidade. Por incapacidade. Aí, se ela não conseguir isso aqui, no mínimo que ela consegue é o auxílio doença, que se é um ela estiver período. contribuindo. É só um período que ela recebe esse auxílio, não é? Vai estar Isso. sempre passando pela perícia, né? O auxílio, ele tem data de início E e de data fim. de fim. Entendi. Aí a pessoa vai ter que passar por um médico novamente, vai ter que passar pela perícia do INSS novamente para ver se ela já tem condições de voltar ou não. Se ela não tem condições de voltar, eles vão ampliar o auxílio, assim, doença até, digamos, eles entenderem quando a pessoa está incapacitada ou não. Entendi. Tudo vai depender da incapacidade da pessoa para o trabalho. Se ela é temporária ou se ela é permanente. Temporária, auxílio doença. Permanente, aposentadoria. Se a pessoa já
tem uma doença permanente, Aposentadoria. ela consegue, se tiver nessa lista aí, primeiro mês de contribuição, ela já se aposenta. Essa lista aqui, cara, ela praticamente é uma lista daquelas doenças que são permanentes. Não é? Permanente. Para aposentar. Para aposentar. Essa primeira lista que a gente falou, que inclusive tem até o TDAH aqui, ela pode não ser permanente, ela não é permanente, né? Ela pode se tratar. Não, a pessoa pode se aposentar também. Pode? Dependendo do grau. Ah, é? Sim, só que ela tem que obedecer às regras de contribuição. Aí essa aqui já Agora, tem as carências, né? já tem. Porém, lembra que na lista lá incluíram alienação mental grave? Sim. Aham. Se um desses transtornos ou For doença classificado, mental, assim, né? se for classificada como uma alienação mental grave, a pessoa consegue, já encaixa lá também. Normalmente, Entendeu? transtornos hoje como TDAH, que são considerados transtornos de neurodesenvolvimento, Aham. eles sim entram nesse processo talvez de uma forma até mais fácil, porque eles também causam outro impacto. Mas o interessante dessa conversa, assim, ouvindo ali como é que funciona o INSS, e é lógico que, gente, tem muita gente que tenta fraude mesmo, né? E eles precisam ter esse cuidado, mas é eles do outro lado ter que responder a pergunta mais difícil que talvez a gente não consegue. Quanto tempo uma pessoa consegue andar no escuro? Você consegue se imaginar andando no escuro o tempo todo? A pessoa com adoecimento mental, independente do tipo, é essa Ele tá pessoa. no escuro. Então, se eu não consigo trazer clareza para a situação, imagina a missão do INSS para fazer isso. Não, esse daqui eu acho que ele vai andar mais umas 2 horas. Ele consegue. Então, esse é um fator que deixa a gente meio indignado e preocupado, né? Não é à toa que as coisas estão acontecendo e evoluindo. E só fazendo um acréscimo, a gente falou da evolução das doenças e 2023 para cá marcou um novo trajetório, um novo passo. Gente, se fatores como a Segunda Guerra Mundial, elas puderam criar corrente de DNA para transformar comportamento em transtorno, imagine você daqui para o futuro. Não há evidências, existem muitos estudos falando de novos transtornos que podem aparecer. E quanto a gente está preparado para enxergar isso, né? Como a gente está preparado para lidar com isso? Doutora Cristiane, o Estado está preparado para isso? Não está. Não? Digamos que o Estado está sempre um passo atrás. Está sempre um passo atrás? Infelizmente. A medicina, principalmente a medicina, né, traz assim, essas inovações, né? Essa parte científica, na verdade, traz essas inovações. Não só a medicina, mas, digamos, a parte social. Por isso que a lei tem que ir ajustando. Mas a lei só vai ajustar depois que o problema existe. Depois que já existe Já problema. existe. E mais do que isso, quando ele se tornou relevante, né? Isso, tem que ter É uma igual relevância. aquela lei, a lei, por exemplo, de violência contra a mulher. Ela só veio depois que muitas mulheres sofreram, né? Depois de muito sofrimento. É bem Exato. complicado isso. A própria criadora, fundadora da lei foi a que sofreu, né? A Isso. violência, Maria da Isso. Penha. Então, Sim. Pessoal que está assistindo a gente agora, e a gente falou várias doenças aqui, e quem está assistindo agora com certeza viu, olha, eu tenho essa doença e não sabia. O que ele tem que fazer? Tem que procurar, primeiro, ajuda médica. Conseguir aí um laudo bem elaborado, conseguir um relatório, fazer um acompanhamento. Não é só, eu vou no médico, o médico... Até porque sim. uma psicóloga não vai conseguir, numa simples Numa só, consulta, elaborar um diagnóstico. Né? Eu tenho meu filho, ele tem TDAH. Tem? Então, ele teve que fazer ali um acompanhamento, responder vários questionários, ficar muito tempo, muitas horas ali em conversa para conseguir detectar certinho qual era o tipo de transtorno que ele tem. Esse assunto é tão interessante, gente. Você sabe por quê? Como eu falei, transtorno, a maioria dos transtornos hoje não se fala em cura. Ainda que você vá lá para o psiquiatra e ele te passe uma medicação, o que essa medicação psiquiátrica vai fazer com o transtorno? Amenizar sintomas.
ele não cura sintoma de nenhum transtorno. Seja TDAH, seja ansiedade, seja depressão, seja esquizofrenia, não importa qual o transtorno. A medicação psiquiátrica é para estabilizar e trazer qualidade de vida. Ela não anula É paliativo. isso. Em alguns Infelizmente. casos, até para que, por exemplo, no caso do autismo, até para que consiga conviver assim com a família. Sim. Tem alguns casos que eles não conseguem conviver em sociedade, mas para conviver em família, Entendi. tem que ter, né, esse controle, essa E medicação. aí entra esse programa, né, multifatorial mesmo, multifuncional. Psiquiatria, a psicologia, o ambiente social que envolve família, os vizinhos, a escola, o Estado, né? Porque se uma coisa... Eu tomei a medicação para o TDAH, mas eu não fiz o acompanhamento psicológico, eu não vou ensinar o meu cérebro a aprender a lidar com aquele cenário. Como é que eu vou treinar ele? Porque, na verdade, a psicologia é exercício. Como é que eu vou treinar aquele cenário? Conheci pessoas com filhos autistas e a mãe, por exemplo, ela sabia várias técnicas para lidar com aquele filho. E tem que ter técnica, tem que ter. Eu sinto dificuldade até no TDAH para lidar com meu filho. Então, ele, assim, depois do acompanhamento, né, e da medicação, melhorou muito. Mas foi muito bem frisado aqui pela doutora, só a medicação, ele vai ali, tipo, digamos, no caso dele, a medicação organiza as ideias no cérebro. Sim. Mas se ele não souber lidar com a procrastinação, por exemplo, Vai perdurar, né? ele vai ficar uma pessoa mais acelerada ali, mas vai ficar perdida na mesma. Então, o acompanhamento, né? Aí vem quem está do lado, né? Mãe, Isso. pai, familiar ali, para poder O apoio social ajudar faz toda a diferença. aquela pessoa, né? Máximo de respeito às famílias Verdade. que verdade, possuem, ó. né? Que possuem alguém em Isso é casa com verdade. esse tipo de doença. Vai o nosso reconhecimento, o nosso respeito aqui. Doutor, então vamos fazer o passo a passo aqui. Sim. Eu tenho isso na minha família, um exemplo, eu tenho isso na minha família. Primeira coisa que eu tenho que fazer é levar essa pessoa ao médico e começar esse tratamento. Eu preciso de um relatório, né? Isso, precisa de Eu um preciso de relatório. advogado para resolver isso? A própria pessoa pode requerer, né? Porque é um benefício social. Certo. Mas, assim, eu aconselho a procurar um advogado. Porque advogado, a vai. pessoa, quando entra, assim, ela não tem ali a habilidade técnica para lidar com o aplicativo. Até a documentação, para subir no aplicativo, ela tem um formato próprio, Sim. tem que estar ali na ordem própria. Cada documento tem um campo próprio. E até os documentos, por exemplo, se for anexar uma carteira de trabalho, às vezes a pessoa não sabe. Não sabe. Aí anexa lá só a capa da carteira de trabalho, só a parte que tem a foto. Então, tem que ter ali um conhecimento técnico para que consiga. E também para ter uma celeridade, porque a pessoa quando... Acelerar o processo, né? Isso, quando ela vai requerer o benefício, é porque ela está precisando. Exato. Ela está passando ali apuros com um filho, com alguém, com um parente. Já causou sofrimento, né? E muita gente está ali muitos anos sofrendo. Não, e assim, Então, a pessoa não tem também nem a habilidade para mexer com esses processos e nem tempo para isso. exato. Para ficar indo lá, leva A documento. maioria não tem rede de apoio. Não tem mesmo. rede de apoio, Por exato. exemplo, as mães com filhos autistas. Tá aí, eu vou falar aqui sobre isso. Agora, digamos que a legislação está trazendo aí até a benefício para mães autistas. Excelente, eu ótimo. acompanhei isso também. Mãe Precisa, de porque a pessoas mãe deixa de autistas. trabalhar para cuidar do Pra filho. cuidar do Literalmente. A Ela maioria deixa a vida delas. social lá fora, porque ela precisa estar do lado do Não, filho. eu ia acrescentar Ela isso. Não é precisa, só o trabalho, é a vida social. Porque Tudo. às vezes a criança ela não está o tempo todo na crise. Mas quando a crise atinge, você vai poder falar isso melhor do que eu, porque tem experiência dentro da casa. Qual que é a sensação que você tem? Eu quero proteger meu filho de tudo. Claro. Então, muitas vezes você deixa de sair e, sei lá, tentar um relacionamento, uma experiência externa, porque é a sensação de que a criança pode ser julgada, a criança pode ser mal interpretada, nós poderemos ser maltratados, não acontece isso? Acontece. Então, o isolamento social é quase que inevitável nesses cenários. Nossa, eu vou para uma festa, para as pessoas ficarem me olhando de cara ruim, como se fosse meu filho que fosse mal educado, e nem tem a ver com essa realidade, né?
E quantos ambientes hoje tem esse espaço adaptativo? Verdade. Muitas vezes nem a escola não tem, né? não Pra causar essa... Tem uma lei que tem que ter, né? É direito, né, de ter. Mas muito não tem estrutura raro, nenhuma. Não tem estrutura. Existe a lei... Até para a própria professora de apoio que Isso. fala. Não, até para a própria professora de apoio, ela não consegue estar ali... não consegue lidar tem, com a situação ali, porque não tem, a própria escola não tem Não tem estrutura trabalho, nenhuma, não tem estrutura amparo nenhum para técnica. isso. Tem que mudar muita coisa, tem que mexer em muita estrutura ainda. Mas pra eu gente tô pronto, pro Estado otimista. tá preparado. Tá? A lei está mudando muito e Você acha que a gente está caminhando para tá caminhando para isso. nessa evolução aí? Sim, assim, do ano de 2024 para cá, teve muita alteração, muita alteração. Umas negativas e outras positivas. Por exemplo, o benefício de prestação continuada, que a gente chama que é BPC Loas. Esse, por exemplo, antes, o Bolsa Família não integrava como renda, agora já está integrando. Essa foi a parte negativa, né? Porque para você conseguir um benefício assim, Você tem que ter uma renda bem baixa. Aí, a gente chama per capita. Eles olham todo o grupo familiar e vai somar a quantidade de pessoas ali. Pessoas e a renda que recebem. Aí, quem recebia Bolsa Família dentro não do entrava. não entrava. Agora entra. Meu Deus. Então, o Bolsa Família é um benefício, não é renda. Agora está tratando como renda. Está tratando como renda. Assim, tem um ponto positivo e um negativo nesse cenário todo, né, evoluindo. Primeiro é que estão colocando um olhar mais crítico sobre o problema. Sim. Mas por quê? Porque os casos aumentaram. Muito. Porque agora realmente estão havendo mais diagnósticos. Aquilo que antes era tratado de outra maneira, com outro nome, agora a ciência tem dado nome, tem dado características. A gente na psicologia trabalha com um manual que chama DSM. O DSM descreve assim categoricamente o que cada doença representa, como que a pessoa vai ser diagnosticada dentro daquilo, tem os pontos específicos que tem que cumprir requisito ali. Entendi. Então, hoje, como isso foi mais discriminado, mais fácil chegar ao diagnóstico, né? Sim, sim. Eu vou me usar como exemplo, Beto. Eu fui criada num ambiente extremamente hipossuficiente, pobre. Sim. Miserável mesmo. Hipossuficiente. E, entendi. Gostei. Vai. E quando é assim, um poder aquisitivo melhor, é hipersuficiente. Eu quero ser hipersuficiente. eu serei. Nós vamos chegar lá. Então, e num ambiente extremamente machista, com uma educação assim bem assim, tudo muito limitado, né? Muito limitado, pessoas com a cabeça assim bem, né? Sei. Eu tive muita dificuldade a entender que meu filho tinha TDAH. Eu tratava como lerdeza, como corpo preguiça. mole. É isso que eu falei agora há pouco, a gente não entendia. E aí, eu tenho dificuldade até hoje, tá? Porque eu tento evoluir, mas eu ainda continuo sendo aquela pessoa que foi criada com pais severos. Não, e você falando isso, eu lembro de uma frase que eu gosto muito. A gente só cumprimenta que a gente conhece, né? É literalmente. Quando eu dei a mão para falar, olha, então é isso aqui que é TDAH? Isso aqui que é autismo? Aí eu vou querer conversar com aquele assunto. Entendi. Exato. É isso que está acontecendo hoje, né? No ambiente geral das leis, da psicologia, da medicina, porque agora a gente está dando nome. A gente está apresentando, agora eu quero pegar na mão e cumprimentar. Então é você que é a depressão crônica. Isso. Entendi. Literalmente eu tive uma extrema dificuldade. Na verdade, eu vou falar a verdade aqui, somente a verdade e nada mais que a verdade. Nada além da verdade. Quem se autodiagnosticou. Foi? Que idade que ele tem? Hoje ele tem 20. Olha só. E com que idade ele percebeu isso? 17. O que eu falei pra você? Normalmente, idade da juventude e idade adulta. É onde as pessoas começam a perceber os sintomas. E que ficam assim, vão piorando, tá? Vão ficando mais... Vai piorando? Tem tipo de transtorno que, com o passar dos anos, ele vai piorando. E aí... Eu tenho um pensamento acelerado, né? Transtorno, né? Não. É? Depende. Depende, não é tranquilo. Se for burnout...
É transtorno. Tem burnout aqui, ó. Eu vi que tem Burnout burnout é aqui. um tipo de transtorno que entra muito na esfera trabalhista. Isso. É. Comunica muito com a esfera trabalhista. E você fica aí, você perde o prazer de fazer seu trabalho. Acho que não é o caso. Não, Não, você depois, está. depois a gente conversa. Eu tenho meio que um efeito Mas essa mente montanha-russa. acelerada pode estar Hoje- conectada também a outros fatores. Hoje Dormir eu tô... pouco. né? Hoje eu tô assim... Não, eu tô dormindo bem. Então, Hoje eu tô muito ativo. Assim, eu tô sonhando e acreditando em tudo. Depois eu tô... Sabe, assim... Eu Mas perco a assim, fé em tudo. nem sempre... Mas eu continuo pela disciplina. Aham. Eu aprendi que a disciplina vence esses altos e Estabilidade. baixos emocionais. Vou abrir um Aí eu mantenho a parênteses disciplina. rapidinho. A nossa vida ela é muito agitada. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Quimicamente falando, o nosso corpo ele sofre baixas de neurotransmissores. Vamos considerar que a sua dopamina está baixa. Você vai ter essa sensação, sabia? Tem isso, Ou né? talvez é o fator alimentação, Isso. excesso de café, Nem sempre é só alguma psicológico. Mas coisa. café né? dá isso? Uai, o café... A gente pode acreditar que sim. Doutora, o conselho que a senhora entrega pra gente, então, hoje, um dos conselhos que você já trouxe é procurar um advogado para agilizar. É mais rápido e menos preocupante para quem... para a pessoa que não tem as habilidades específicas para esse assunto. Isso. Né? Esse é um conselho. Sim, Olha, o papo é tão bom e é tão produtivo, tem tanto conteúdo que a gente já passou de 1 hora de conversa. Sério? Eu queria que... Eu queria fazer uma pergunta Tá. para a doutora. Fica à vontade. Última. Pode, claro. ser, Sim. que eu acho muito importante para quem vai assistir, que é como saber identificar se a pessoa que está do nosso lado ou nós próprios temos, por exemplo, burnout. Boa, Ou outro tipo de transtorno. Como saber que a minha mente está doente? boa. Nós tratamos esse assunto da seguinte maneira: adaptação, funcionalidade. A doutora, ela normalmente ela sorri muito, ela acorda pela manhã, quer fazer atividade física, e você viu que nos últimos semanas esse comportamento mudou. Então, a mudança do comportamento é de início o primeiro sinal que você precisa prestar atenção. Você falou, pensamento acelerado, mas amanhã melhora. Semana que vem está de novo. Essa mudança ela é gradativa. Normalmente ela não vai apresentando melhoras, pelo contrário, ela vai piorando. Então a gente considera sempre o nosso estado funcional. Vamos pensar que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Do nada, a Daiane parou, não quer conversar, não quer sair de casa. Bom, a mudança de comportamento foi visível. Gente, ninguém muda de comportamento do nada. Ah, sim. Então, Isso é uma essa é o doença. ponto de partida. E a sequência disso é o acompanhamento psicológico. Ou eu vou para a psicologia para fazer toda uma avaliação diagnóstico, psicodiagnóstico, ou eu vou para a psiquiatria, que ela também vai me dar esse respaldo. Mas o ponto de partida é dar atenção ao comportamento. A pessoa muda. Uma pessoa que é tímida a vida inteira, do nada agora ela virou só agitação. É funcional ou disfuncional? É disfuncional. Para aquela pessoa é. Para mim é totalmente normal, porque eu já era assim, mas para a pessoa, aquele comportamento, ele destoou bastante. Então, esse é o ponto de partida. Para a própria pessoa ter esse autoconhecimento dessa mudança, ela tem que achar que aquele comportamento está prejudicando a sua vida social ou Quem vai ver familiar? primeiro, você ou os de fora? Normalmente os de fora. Aí eles vão sinalizar. Quanto eu estou aberto para entender? Nossa, a gente não aceita. Esse é o ponto. A gente não Ela aceita. trouxe uma Quem coisa tá de aqui dentro que é não aceita. muito legítimo. Você perguntou para mim agora. A pessoa ela vai ver ou a de fora vai ver? Para ela entender aquele cenário. Gente, talvez eu não consiga ver sozinho. Esse processo de adaptação, eu só vou conseguir num processo terapêutico. Eu não é fantasia da minha cabeça. Eu falei, eu vou vencer isso sozinho. Você não vai conseguir. Não. A gente não consegue vencer a mente, Não né? vence, gente. Gente, abre a cabeça, gente. Abre a cabeça, abre o coração, escute as pessoas, né? Quem tá de fora vê Literalmente. mais. Cara, eu não vejo meu filho crescer, eu tô com ele todos os dias. Quem tá de fora assusta quando vê ele. Que menino grande. Quando ouve o meu menino, ele tá com a voz grossa. Ontem a gente tava no carro, ele gritou gol. Porque o Corinthians fez gol e ele gritou gol. Eu assustei. Que é isso, menino? Que voz é essa? Menino de 13 anos. É então, isso. assim, eu tô em casa, eu tô vendo ele todos os dias. Quem tá de fora assusta, porque É o percebe vício, a né? mudança. É o vício A do gente tem dia que a ser dia. sensível.
A gente precisa ser sensível às pessoas e pegar as informações que estão chegando para nós. Alguém está falando e talvez você não está escutando, né? Só fechar, a doutora falou uma coisa aqui que é muito verdadeira. A mudança de comportamento ela vem acompanhada de fatores que eu não controlo. Eu estou muito nervosa, eu não era assim, né? Eu tentei, eu conversei com o pessoal, mas não melhorou. Gente, se está fora do meu controle, onde é que eu acho que eu tenho que continuar olhando para aquilo com normalidade? Não vai acontecer. Eu quero que você consiga o seu benefício. Doutora, deixa suas considerações finais, dá um conselho para a gente, por favor. Olha para essa câmera aqui, fica à vontade. Então, hoje nós tratamos dos benefícios ligados à saúde mental, né? Assim, nós viemos trazer esse assunto que ainda, né, há algumas pessoas que desconhecem, ou talvez tenham em casa pessoas com doenças mentais e não sabem que têm direito a um benefício. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que identificar se tem esse problema e procurar ajuda. Primeiro, ajuda médica, para que consiga mesmo ter esse diagnóstico, para que consiga o laudo com, a gente chama CID da doença. Então, e em seguida, procurar um especialista para que possa, que é um advogado, ou a própria pessoa, se ela tiver conhecimento técnico, conseguir adquirir esse benefício. E a importância de ter ali, né, o laudo certo, correto, conhecer o médico que vai passar esse laudo, que ele já tenha esse tipo de conhecimento, como passar um laudo que vai ser utilizado no INSS. Isso também é importante. Por isso que é bom, né, ter ali um acompanhamento de uma pessoa especialista nisso, porque vai dar o caminho para que a pessoa consiga adquirir esse benefício. Se a pessoa tem uma renda baixa, é o benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS. Se a pessoa contribui para o INSS, se for uma alienação mental grave, ela vai conseguir também o benefício, mesmo tendo contribuído só 1 mês, 2 meses, 3 meses para o INSS. Então, a importância de conhecer, né, essa doença mental, seu ou de alguém próximo, e adquirir aí alguém, né, com conhecimentos técnicos para conseguir fazer esse acompanhamento. Tanto um advogado quanto um médico que entenda, né, um psicólogo ou psiquiatra, que entenda todo esse processo ligado ao INSS. Tá certo. Daiane Tavares, psicóloga Daiane Tavares. Deixa suas considerações. Olha, eu acho que eu posso deixar de mais importante aqui atentem-se para o seu sofrimento. Ninguém sofre por acaso, isso não é vitimismo, isso não é drama. Deem atenção para os próprios vazios, para a própria história, né, para as próprias dores, aquilo que pode não fazer nenhum sentido para a Cristiane, talvez faça total sentido para mim, porque é a minha história. Eu fui construída naquele ambiente. Então, quando você dá atenção para isso, eu evito muitos problemas. O carro estragou, eu vou para a oficina. Porque quando eu percebo a mente falhando, eu não dou essa atenção, essa devida atenção. Então, esse é o ponto de partida aqui. Tá certo. Muito obrigado, viu, gente? Olha, foi ótimo. Doutora Cristiane Nogueira, Beto. Muito obrigado. Daiane Tavares, Daiane. Muito obrigado. Obrigada, doutora Eu já Daiane, vou marcar pelas consulta com ele, considerações. viu? Obrigada. Eu tô bem, gente, eu tô bem. Olha, eu vou encerrando por aqui. A sessão é baratinha. Eu tô tomando pode ficar café tranquilo. demais. O problema é o café, né, Beto? É o café. Nós agradecemos. Foi ótimo, gente. Eu acho que a gente precisa marcar de novo. Eu acho que esse é um assunto ainda que precisa ser explorado, né? Muitas informações. Eu acredito que muita gente foi abençoado com esse podcast. E eu quero deixar todo o crédito aqui para a doutora Cristiane Nogueira, porque ela sente essa necessidade de falar sobre isso, né? E nós conversamos sobre esse assunto e é uma preocupação sua. Então, olha, é o máximo de respeito a você. Meus parabéns pelo seu trabalho, o trabalho que você tem, que você vem realizando já, né? É uma história na advocacia, uma história de ajudar pessoas. E ela é muito sensível às pessoas Isso mesmo. é bom. Por isso ela consegue muito êxito em tudo que ela faz. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho, tá bom? Obrigada. E a gente vai encerrando
o nosso Beto Podcast por aqui. Para você que assistiu esse vídeo e se viu aqui nele, você já sabe. Procure um advogado de sua confiança e busque aquilo que é seu por direito. Não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e compartilhar para todo mundo. A gente fica por aqui. Tchau, gente.